agora e vou abrir o compartilhamento de tela, tá? Então, está aqui a nossa aula de hoje, todo mundo visualizando. Eu minimizo aqui, pessoal, a página, porque teve uma vez lá numa turma aí que eu deixei aberto e ficou aparecendo o rosto da menina, e a menina parece que tinha alguns problemas assim com a imagem pessoal e ficou a aula inteira aparecendo o rosto dela, depois ela pediu chorando, aos prantos, se não tinha como eu tirar. Eu acabei nem lançando a aula e lançando uma substituição da aula para tentar amenizar o dano. Aí, minimizando assim, eu não corro o risco de expor ninguém, né? Vamos lá. Então, hoje nós vamos, a unidade didática 2, né, lazer e sociedade, nós vamos lidar especificamente com política pública. Nessa unidade didática, lazer e sociedade, nós já estudamos dois temas, lazer e educação, lazer e saúde, e agora políticas públicas, né? Ah, perdão, pessoal, está com o troço errado aqui. Não, tá não. Esse aqui que está fora do lugar. Eu devia ter retirado esse. Não, tá certo. Estudos do lazer. Estou ficando doido já, tá? Me perdoem. Primeiro ponto, né? Nós vimos nas aulas anteriores as relações entre lazer e educação, a atuação do professor de educação física no campo do lazer, né? Como um animador cultural. 3. Contribuições do campo do lazer para os processos socioeducativos, e vimos também sobre as relações entre lazer e saúde, que aí teve aquela compreensão lá de lazer e saúde, que aí o lazer acaba sendo entendido de modo funcionalista e a saúde entendida muito no sentido médico-sanitário. E pelos trabalhos de vocês eu vi que tem muita gente na turma que não entendeu muito bem essa discussão sobre lazer e saúde, sobre aquela expressão lazer ativo, né? Ao final da aula de hoje, então, é esperado que vocês consigam compreender o conceito de políticas públicas e suas características intervenientes, né, o que interfere nisso, identificar os critérios de avaliação das políticas públicas de lazer e compreender os critérios de avaliação das políticas públicas de lazer, pelo menos nos dois exemplos que eu vou citar aqui, né? Isso é muito importante, não só pensando que um dia vocês podem fazer prova de concurso, tudo mais, mas pensando que um dia vocês também podem propor projetos para a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Então, para propor um projeto, esse projeto precisa estar muito coerente na construção. Então, quem já trabalhou na Secretaria de Esporte, o que informa para a gente é que os projetos são reprovados porque a pessoa não sabe elaborar um projeto, né? Então, ela não sabe o que tem que colocar no projeto e tudo mais. Então, vamos ter bastante carinho com essa parte aqui, que ela pode ser muito útil, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa, vamos começar a pensar é essa relação, né, de política e lazer, né? Então, o Antônio Gramsci, né, que é um autor famosíssimo, né, de base marxista, né, muito famoso no mundo inteiro, ele explica que política é um termo que pode ser utilizado em dois sentidos. Até coloquei aqui em negrito, um sentido mais amplo e um sentido mais restrito, né? No primeiro sentido, a política identifica-se praticamente com liberdade, com universalidade, com toda forma de praxis que supera a mera recepção passiva ou manipulação de dados imediatos. Nesse sentido, nós vamos compreender, então, que política ou ser político envolve qualquer tomada de posicionamento. Então, se o sujeito diz, eu gosto de branco, né, a cor branco na roupa, e ele diz, não gosto de branco, são posicionamentos políticos. Se ele diz, eu como carne, ou se ele diz, eu não como carne, tudo isso é pensamento político, né? Ele está assumindo uma posição diante do mundo, né? Se ele diz, vou assistir a aula, eu não vou assistir a aula, isso também são posicionamentos que ele assume. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não gosto de política, tem uma compreensão equivocada do que significa ser político, porque assumir uma posição ou deixar de assumir uma posição também é um ato político. Então, é preciso pensar nisso. Então, todos nós somos políticos, né? Aí, olha a conclusão que o Coutinho chega aqui, ó. Nesse aspecto, é possível concluir que todas as esferas do ser social, né, nós, são atravessadas pela política. Então, todo o nosso comportamento é um comportamento político, né? Por isso que a gente diz, vamos pensar na educação, por exemplo, né, no ato da gente dar aula para formar um sujeito de determinada maneira lá na escola,
A docência é o maior ato político que existe, porque eu vou formar esse sujeito numa determinada direção. Qual direção que eu vou formar ele? Aí cabe a gente discutir eternamente sobre isso, né? Eu tenho as minhas convicções, outras pessoas têm as convicções delas, né? Que aí é a ideologia que é colocada, né? E todo o nosso comportamento, além de político, ele é ideológico, porque ele está orientado por alguma teoria por trás. Então, se o sujeito fala, eu não como carne, então possivelmente ele não come carne porque ele é vegano, porque ele não quer contribuir para a degradação do meio ambiente, tudo mais. Ah, eu só como alimentos orgânicos, né? Porque ele está preocupado com a saúde, isso faz parte de uma corrente teórica que pensa que os alimentos orgânicos fazem menos mal à saúde porque não usam agrotóxicos ou não degradam o meio ambiente. Então, observe que todo comportamento nosso é político. Aí tem o segundo sentido, né, no sentido restrito. Política aparece como conjunto de práticas e de objetivações que se referem diretamente ao Estado. Ao Estado aqui a gente vai entender todo o poder público, tá? Então, na nossa cidade nós temos representações do Estado, né? Temos a prefeitura, temos as secretarias, temos a Câmara de Vereadores, temos a Polícia Militar, temos as escolas, temos o atendimento do SUS. Tudo isso corresponde a uma abrangência do Estado. Então, nessa política aqui, como uma coisa que se refere estritamente ao Estado, aí que a gente costuma dizer, né, porque nós, muito decepcionados com as nossas figuras políticas, a gente costuma dizer que não gostam de política e que não nos envolvemos com política, que nós não temos interesse numa política de Estado, porque ela nos enoja, porque ela nos decepciona, porque ela nos explora, com os impostos principalmente, né? Então nós costumamos ter esse olhar. Então eu imagino que vocês já devem ter presenciado em algum momento ou devem ter até mesmo se posicionado dessa forma. Não discuto política, ou seja, você não discute uma questão político-partidária, né, que tem a envolver com o Estado, mas você assume uma série de outros comportamentos que podem ser entendidos como posicionamentos políticos, né? Então vamos separar esses dois aspectos aí. Somos por natureza seres políticos, né? Aí nesse sentido aqui da política como uma coisa de Estado, ela não se coloca como algo que compõe a essência do ser, nós, pessoas. Então, isso aqui não é uma coisa que naturalmente está presente em nós. Isso é uma coisa criada. A política como uma coisa de Estado, ela é uma construção cultural. Sociedades quiseram se organizar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, ela é algo que é transitório ao longo da história. Então, a gente já teve rei, já teve imperador, né? A gente já teve a república com outras características. Hoje nós temos república de uma maneira um pouco diferente. Então, a política como uma coisa de Estado, ela vai mudando ao longo do tempo. Agora, a política como uma coisa que é natural do nosso comportamento, dos nossos posicionamentos, essa não muda. Essa faz parte de nós em qualquer momento da história. Tá? Ok, quanto a esses dois pontos aí para discutir política, no sentido restrito e no sentido mais amplo, pessoal? Estão conseguindo pegar a ideia até agora? Tranquilo, por enquanto. Quem cala consente, tá? Vamos chegar lá no lazer, tá? O Gramsci, de novo, né, o Antônio Gramsci, ele é um autor, então, de tradição marxista, ele vai caracterizar o Estado. Agora vamos falar especificamente do Estado, né, porque a gente está falando de política pública, né? No sentido amplo, como composto por duas esferas principais, né? Então, esse Estado que a gente estava falando aqui em cima, ele vai ser composto por duas esferas. Primeiro, a sociedade política, né, chamado também de estado de coerção. Essa sociedade política é justamente o que nos enoja, e acaba que nós, equivocadamente, entendemos que o Estado é composto só por essa sociedade política. E isso é um problema, a gente não pode entender que o Estado e o que ele faz é composto só por isso. Eu vou citar uns exemplos bem práticos sobre essas questões daqui a pouco. Aceitar o Thales, gente, mas eu tinha removido essa parada. Deixa eu ver aqui.
Oh, não tem sala de espera aqui. Não tem sala de espera, pessoal. Não sei por que o Thales não está conseguindo entrar. Eu desabilitei essa sala de espera. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? A sala de espera está desabilitada. Não sei se vocês estão vendo aí. Não sei por que o Thales não está conseguindo entrar. Acho que é uma coisa que está além da minha possibilidade. Fala com ele para tentar lá de novo. Então, o Estado ele é composto, então, pela sociedade política, né, o Estado de coerção, aí nós vamos ver aqui os nossos políticos, né? Não só os nossos políticos, mas aqueles também que trabalham para os políticos, né? Ministros, secretários, o Supremo Tribunal Federal, né, a Câmara, o Senado, tudo mais. Então, por meio da qual, aí é uma opinião do Gramsci, uma opinião não um posicionamento, a classe dominante acaba detendo um monopólio, né? Porque a classe dominante elege os seus representantes, né? Porque eles têm mais condição de fazer propaganda, uma série de questões, e eles acabam tendo um direito, né? Eles tendo um monopólio de reprimir e de ser violento. Uma pergunta simples para vocês: quem tem direito de ser violento na nossa sociedade? Eu tenho direito de ser violento? Não, porque se eu for violento, eu vou preso, seja em qual circunstância for, né? Mesmo que eu agir em legítima defesa, vai haver um processo, né, sobre isso. Então, violência, por exemplo, se eu empurro alguém, se eu xingo alguém, né, se eu tiro a liberdade de uma outra pessoa, tudo mais. Quem que tem o direito de ser violento? O Estado. O Estado acabou monopolizando tudo para ele, o direito de ser violento com as pessoas. A gente acabou de testemunhar esse episódio desse sujeito que foi assassinado nos Estados Unidos, asfixiado. Aquele policial, agindo em nome do Estado, ele assumiu o direito de ser violento. Ah, mas ele vai ser punido. Mas isso é repetido. Se o sujeito não tivesse morrido, o policial ia continuar trabalhando do mesmo jeito. Então, Ele o foi sujeito só é... preso já. Então, se o sujeito não tivesse morrido, é, aquilo não ia nem chegar nesse nível de discussão, né? Então, a gente vê, por exemplo, a atuação das polícias militares dentro dos estádios de futebol, por exemplo. Então, ela usa da violência para poder reprimir comportamentos que não são considerados adequados, né? E ela usa, então, de uma manobra bastante violenta. Se está certo, se está errado, é uma outra discussão, mas é uma constatação aqui que é verdade. Só que aí o Estado ele não é composto somente pela sociedade política, né? Aí que é o nosso maior erro, né? Ele é composto também pela sociedade civil. Então, a sociedade civil tem representantes que devem estar juntamente com a sociedade política para tomar decisão sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Ela vai ser formada pelas organizações responsáveis pela elaboração ou difusão das ideologias. Nós temos visto ultimamente, né, com esse momento conturbado do país, né, independente de se apoiar ou não, a gente tem que reconhecer que o momento é conturbado. Muitas organizações civis, né, representantes da sociedade civil, associações de jornalistas, a OAB, Conselho de Educação Física, eles se manifestam em relação a uma série de coisas. Sobre a pandemia, por exemplo, o Conselho Federal de Educação Física se manifestou, né, a OAB se manifesta. Então, todas essas organizações, elas são representantes da sociedade civil, né, que tentam ali dizer mais ou menos o que o governo pode e não pode fazer, né, o que o Estado pode e não pode fazer. Governo é uma coisa, Estado é outra, né? Então, o que está incluído além dessas instituições que eu citei? O sistema escolar, né, com as suas organizações, as igrejas são representantes, né? Então, na Igreja Católica, a gente tem a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é uma instituição fortíssima, né? As igrejas evangélicas, como são muitas, cada uma tem lá também a sua organização, né, das batistas, dos presbiterianos, tudo mais. Os partidos políticos, eles são considerados como representantes da sociedade civil. Então, eu posso ser filiado a um partido político, membro de um grupo, mas eu posso não pertencer
a sociedade política. Eu posso não ter mandato, eu posso não ter nenhuma decisão. Somente componho um partido político. Os sindicatos, né, eu faço parte de 2 sindicatos, as organizações profissionais, né, que são os conselhos de advogados, médicos, professores, né, tudo mais, jornais, revistas, entre outros. Então, o Estado, então, ele vai ser composto pela sociedade política e pela sociedade civil. Se o Estado resolve ignorar a sociedade civil, ele começa a ameaçar num sistema de totalitarismo, porque ele quer tomar as decisões independente da contribuição da sociedade civil. Isso é um problema. Vamos adiante. Aí, no entanto, né, apesar de ter essa coisa da classe dominante, né, toda essa estrutura, né, de sociedade política, sociedade civil, ela compõe o que pode ser chamado de superestrutura. Né? Então, superestrutura é um conceito sociológico. Tá? Se vocês falarem perto de alguém, mas a superestrutura, aí as pessoas vão reconhecer o que vocês estão falando, pelo menos dependendo de onde vocês falarem. Ela é constituída por 2 esferas. Vulgarmente, nós chamamos essas esferas de público e privado. Né? Então, o público e o privado compõem essa superestrutura. Né? Aí, aqui atrás, olha o que o Gramsci tinha falado, né? Que a classe dominante detém o monopólio, né? Então, ela domina. No entanto, o Coutinho ele vai pedir para a gente aqui não ir tanto nessa linha, porque ele vai dizer assim, ó, algum de vocês se sente dominado, por exemplo, uma outra classe, né? Algum de vocês se sente menosprezado em algum ponto? Então, são coisas diferentes entre uma dominância e um menosprezo, né? Então, o Coutinho chama atenção para o fato de que entender políticas públicas exclusivamente como um instrumento de dominação é um problema, né? Parece que lá os ricos dominam os trabalhadores. Isso é um discurso muito antigo, né? O Gramsci não é vivo há muito tempo, né? Já morreu faz mais de 100 anos, acho. Né? Então, esse discurso ele acabou ficando muito carregado e é muito difícil de ser sustentado hoje, mas vem de lá o discurso. Ele acaba refletindo uma leitura meio mecânica. Né? Aí eu tenho uma classe dominante que domina a classe proletariado, e o proletariado, os trabalhadores, não têm escolha. Né? E sendo unilateral, de que a classe dominante está dominando os trabalhadores. Ele vai desconsiderar as contradições existentes. Aí tem um ponto que eu deixei em vermelho aqui que é muito importante para nós hoje, que é esse aqui. Ó. É claro e evidente na sociedade atual uma colonização do espaço público por interesses privados ou particulares. Basta a gente ver os escândalos recentes dos nossos últimos 20 anos, né, de política no Brasil. Nós tivemos primeiro o mensalão, né, com uso de dinheiro público para poder pagar campanha de político. Depois nós tivemos os escândalos da Lava Jato, com dinheiro privado pagando propina para buscar vantagem em contratos públicos. Então, olha como é que os interesses privados ou particulares eles foram tomando conta do sistema público. Hoje há uma descrença, por exemplo, em relação às políticas públicas de saúde, uma descrença muito grande na eficiência do SUS, sem reconhecer o que ele faz de bom. E o que as pessoas fazem? O bom é ter um plano de saúde. Né? Aí agora, recentemente, nós vivemos uma crise dos planos de saúde em que a Unimed, os médicos não estão querendo mais atender pela Unimed porque eles estão sendo explorados pela Unimed. Então, olha que coisa contraditória. Aí nasce de tudo isso, né, desse atrito entre o público e o privado, os interesses, né, da sociedade civil e da política, nasce um campo de luta. Né? E essa luta é uma luta por reconhecimento. Essa palavra reconhecimento, ela também não é uma palavra simples, né? Mas vamos entender da seguinte forma, né? Segundo um sociólogo alemão, Axel Honneth, esse reconhecimento ele pode acontecer em 3 campos, né? Vamos a esses 3 campos aqui. Cadê? Eu te trago para cá. Cadê? Preciso só achar aqui, pessoal. Não, tá aqui não. Então, ó, esses 3 campos, né, que se dá o
por reconhecimento, né, ele vai dizer basicamente o seguinte, ó, a identidade do indivíduo é constituída pelo reconhecimento em 3 esferas. Na esfera do amor, né, do subjetivo, então todos nós queremos ser reconhecidos afetivamente. Eu quero ser reconhecido pelos meus pais, eu quero ser reconhecido pelas pessoas que eu gosto, eu quero ser reconhecido no sentido do relacionamento afetivo sexual, né? Então todos nós buscamos aí a nossa cara metade, né? Então isso é uma busca por ser reconhecido no campo afetivo. O segundo campo de reconhecimento, e isso explica bastante, ele se dá no campo do direito ou da moral, né? Então o sujeito quer ser reconhecido enquanto cidadão. Então, nós temos diversos grupos na nossa sociedade que estão lutando por esse reconhecimento no campo do direito. As mulheres, por exemplo, elas estão buscando ser reconhecidas como iguais, né? Então, elas estão buscando esse reconhecimento, buscam o mesmo reconhecimento que os homens recebem quando exercem a mesma função. Como é que esse reconhecimento vai vir? Na forma de um salário, dentro da mesma proporção que é pago ao homem nas mesmas funções, né? E sem os preconceitos, né? São poucas as mulheres nos cargos de gerência das grandes empresas no país, tudo mais. Participação política também, né? Então tem até lei agora para incentivar que os partidos têm que lançar um determinado número de mulheres candidatas, né? Então isso é no campo do direito. Um grupo que tem lutado pelo reconhecimento no campo do direito também é o grupo LGBT. Então, quando o grupo LGBT, por exemplo, vai reivindicar a ideia de poder adotar uma criança, que reconhecimento que eles estão querendo? Eles estão querendo um reconhecimento como cidadãos numa sociedade democrática e republicana, que o direito civil deles não pode ser diferente do direito civil de nenhum outro cidadão da República, né? O fato de eles quererem se casar e serem reconhecidos por isso é uma busca por reconhecimento no campo do direito, né? Porque o sujeito, para ter o direito de uma união civil estável, né? Nesse sentido. E por último, né, há uma busca por ser reconhecido na esfera social. Tá? Esse reconhecimento na esfera social, ele pode se dar de diferentes formas. Eu quero ser reconhecido como membro da comunidade, eu quero ser reconhecido enquanto um professor da minha escola, né? Então, para ser reconhecido na minha escola, o que que precisa ser? Eu preciso puxar saco do diretor. Então, quando você tem um sujeito que puxa saco do chefe ali, ele está buscando esse reconhecimento no campo social, não é no campo afetivo, não é no campo do direito. Agora, vamos trazer toda essa discussão de reconhecimento, então, para o campo das políticas públicas. Quando o sujeito vai no SUS e ele quer ser bem atendido, ele está buscando reconhecimento em 2 aspectos, né? No campo do direito, né, de ser reconhecido como um cidadão e ter o atendimento que o Estado prometeu na Constituição, e ele quer ser reconhecido na esfera social, né? Ele quer ser reconhecido como um outro ser humano, ele quer ser tratado com dignidade, né? Como um membro pertencente à comunidade, tudo mais, né? Quando o sujeito reivindica políticas públicas, né, para um determinado setor, ele está buscando esse reconhecimento não só também no campo do direito, como no campo social. Então, não é um reconhecimento no campo afetivo, né? Ele quer ter espaço público para ele poder utilizar, ele quer que esse espaço público tenha uma qualidade mínima, né, para oferecer segurança e qualidade à prática que ele vai se envolver. Ele quer que existam políticas públicas, né, para retornar parte dos impostos que ele paga na forma de incentivos à qualidade de vida dele, né? Por aí. Vamos adiante, né? E como é que a gente vai relacionar, então, essa luta por reconhecimento e o lazer propriamente dito? Até 1990, o Estado ele buscava valer-se, né, do lazer como um elemento compensatório. O problema aqui, ele compensava a deterioração das condições de vida, né? Se as condições de vida estavam deterioradas, o que o Estado procurava fazer? Né? As condições de vida estavam deterioradas pelo desenvolvimento urbano industrial. Então, o que ele procurava fazer? Levar projetos sociais para áreas onde isso mais se verificava, que eram as periferias. Então, os projetos sociais eram formas de o governo alcançar, né, e tentar compensar
essa degradação da vida. Saindo dessa questão, já na década de 90, né, a partir da década de 90, as políticas neoliberais passaram a ganhar mais força no Brasil. Isso foi no mundo inteiro, né? Agora a gente está vendo a morte das políticas neoliberais, que as políticas neoliberais diziam o seguinte: o Estado tem que diminuir e tem que dar mais espaço para o privado. Então nós vamos, por exemplo, diminuir, por exemplo, o atendimento público de saúde para dar espaço para o interesse privado, que são os planos de saúde. Aí eu pergunto para vocês, será que os planos de saúde iam dar conta da Covid agora, por exemplo? Quando caiu aquele negócio de Brumadinho, né, rompeu a barragem lá, vocês viram algum helicóptero da Unimed lá para resolver o problema? Então a gente está vendo que a gente precisa, ao contrário do que se prega isso aqui, né, a gente precisa de um Estado que seja capaz de intervir. Né? A gente precisa de um Estado que seja capaz de fornecer o que é preciso quando as coisas não dão certo. Né? Então, esse Estado que perdeu espaço lá para uma concepção de intervenção mínima, né? Alguns chamam isso de Estado mínimo, o Partido Novo é um defensor dessas questões, isso está caindo por terra agora. Porque a gente está vendo que se não for o Estado que for lá e tomar uma decisão, tem interesses muito podres que vão fomentar a discussão. Então, no caso da Covid, por exemplo, o interesse privado é o quê? Abre a economia, deixa as pessoas morrerem. Vai morrer alguns, mas é importante que a minha empresa não morra. Ao ponto de a gente chegar numa reunião que era para discutir política pública e o empresário lamentar que vai ter muita morte de CNPJ. Não, o CNPJ que se lasque, a gente precisa se preocupar com que o CPF se mantenha vivo, porque o CPF abre outro CNPJ depois. Agora, o CNPJ não consegue fazer outro CPF de jeito nenhum, né? É uma preocupação que nós temos. Então, vamos acompanhar que, se da década de 90 para cá, muita gente discutia que o Estado tinha que ser menor, agora, possivelmente, vai se discutir que o Estado tem que ser maior a partir da pandemia. Isso fica bastante evidente. Considerando, então, o lazer enquanto política pública, nesse contexto aí dos anos 90, depois dos anos 2000 para cá, os direitos sociais do cidadão, o lazer acaba se tornando acessível apenas para uma minoria. Por quê? Porque ele foi colonizado pelo setor privado, apresentando-se como um tipo muito específico de propriedade. Evidentemente, não é acessível a todos, nem todo mundo tem dinheiro. Por isso, o Padilha aqui vai considerar que o capitalismo ele age como um sistema fundamentalmente totalitário. Ele vai reger as nossas 24 horas de vida, né? E só quem tem dinheiro vai acessar determinados bens e serviços. Em meio a essas contradições presentes aí nas possibilidades de uso do lazer, nós pensamos que ainda cabe ao poder público proporcionar esse lazer à população. Isso está lá na Constituição, como um direito do cidadão. Para esse poder público oferecer isso à população, nós temos que pensar em como que essas políticas públicas oferecidas pelo poder público podem ser avaliadas. Aí tem duas possibilidades aqui. O Marcelino, em 2001, ele defende que políticas públicas para este setor, elas devem ser avaliadas em sua qualidade em função de três aspectos. A concepção de lazer dos gestores. Gestor aqui, pessoal, é o secretário municipal de lazer, por exemplo. É o professor de educação física que vai lá e ocupa esse cargo. Né? Então, ele passa a ser um gestor do lazer, da Secretaria de Esporte e Lazer. Se a concepção de lazer dele for funcionalista, mas ele vai atrapalhar todo o processo. É impossível que a gente tenha uma política pública de lazer bem sucedida. A formação dos agentes, aí o agente aqui, ele pode ser o professor de educação física contratado para trabalhar com determinada prática corporal, ele pode ser também um oficineiro, né, um professor de capoeira que vai lá dar uma oficina de capoeira, né? Esse sujeito ele tem que ser formado para que a política pública pensada pelos gestores aqui atinja seu objetivo. Não adianta eu pensar na concepção de lazer dos gestores e não me preocupar. É semelhante assim, pessoal, imagina assim, a política de limpeza urbana é linda, maravilhosa, mas se o gari não entender o negócio, como é que funciona, a rua vai continuar suja do mesmo jeito. Né? E, por último, a política pública de lazer ela tem que ser avaliada segundo a intersetorialidade das ações. Como intersetorialidade das ações, a gente vai entender como que os diversos setores, né, da sociedade política e da sociedade civil se articulam para propor uma política pública. Né? A gente pode entender de uma forma mais resumidinha
compreendendo o seguinte: quando uma Secretaria de Esporte e Lazer propõe um projeto, propõe uma determinada política pública, ela faz isso sozinha? Será que ela conversa com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde? Né? Ou será que ninguém conversa com ninguém e cada um faz o seu? Então, a gente diminui muito as chances dessa política pública dar certo. Esses 3 pontos aqui são importantíssimos. Tá? A chance de cair na prova é 99,9%. Só que também nós podemos avaliar a política pública segundo a concepção aqui do Belloni, Magalhães e Souza, né? Elas contribuem ao afirmar que esse tipo de avaliação deve levar em conta a eficiência, né? E aí, como eficiência aqui, nós vamos compreender, a eficiência diz respeito ao grau de aproximação entre o previsto, né, e o obtido pela política, né? Então, quando se propõe uma política pública de lazer, essa política pública, ela você tem objetivos a serem buscados, você tem metas, né? Então, quando você encerra um determinado período, você precisa avaliar, e quando você vai avaliar, em relação ao que você propôs, qual é a distância do que você propôs para o que você conseguiu, para o que foi obtido, né? Então, isso é eficiência. A eficácia nesse sentido, nesse ponto, né, ela já é relativa ao sucesso de cada uma das pequenas ações que compõem uma política pública. Então, uma política pública ela vai ser composta por uma série de ações, uma série de eventos que vão ser desenvolvidos ao longo do processo. A eficácia vai dizer respeito ao sucesso de cada uma dessas ações, né? Quais são as ações? Divulgação, formação dos agentes, implementação dos serviços, avaliação dos serviços. Então, ela tem que ser eficaz, né? Cada uma dessas ações tem que ser bem-sucedida. Se uma dessas ações não é bem-sucedida, vai comprometer o resultado final. E a efetividade social, ela, ela diz respeito, né, que na forma de verificar as condições em que ocorre a participação de cada um dos setores da sociedade civil, né, que compõem essa esfera política, né? Então, efetividade social se refere à forma como se articulam cada um dos componentes da sociedade, né, para garantir o sucesso dessa política pública. Então, vamos lembrar, eficiência, né, a distância ali, a diferença entre o que foi projetado e o que foi obtido, a eficácia é o sucesso de cada uma das ações que compõem o processo, e a efetividade social, a maneira como ocorreu a articulação entre cada um dos setores que compõem um determinado grupo ou esfera.